Olá pessoal, vamos lá começar mais uma videoaula ali de mecânica do sólidos 2. Agora a gente dando início à matéria da segunda unidade, que é o cálculo de deflexões de vigas. Tá? Então a gente vai começar ali pela aula 6, vamos estudar nessa videoaula método da integração direta. Para a gente chegar na interpretação desse método, eu vou utilizar aqui um material desse professor Lawrence Zachary, da Iowa State University. Tá? Então eu vou colocar o link lá para vocês ali aqui na descrição do vídeo. E tem algumas animações bem interessantes aqui para a gente ver, que talvez facilite aí o nosso entendimento. Tá? Antes da gente ver esses vídeos aqui, queria comentar com vocês as premissas para esse método que a gente vê ter efeito. Então são três principais aqui. Então a primeira, são desprezadas deflexões decorrentes do cisalhamento. Fazendo isso, tá, quando a gente despreza a deflexão decorrente de cisalhamento, a gente vai estar vendo então só deflexão por conta de momento fletor. Isso quer dizer o seguinte, vamos olhar aqui uma figurinha que mostra mais ou menos a diferença das duas deflexões. Se a gente olhar aqui o efeito só do momento fletor em um trecho de viga, e se a gente olha só o efeito só do esforço cortante, se fosse possível a gente separar os dois, a gente vai ver que tem uma diferença primordial, que é a curvatura que a gente vai ter no nosso eixo. Então o efeito provocado, a deformação provocada por um momento, sempre vai ter uma curvatura, tá? Com um raio que pode ser variável ou ser constante, depende do momento que a gente vai ter uma relação direta do raio, dessa curvatura, e o momento fletor. E quando a gente olha no esforço cortante, a deformação provocada pelo esforço cortante, o nosso raio aqui é infinito, então a gente não tem nenhuma curvatura, mas a gente tem uma deformação também. Toda essa deformação provocada aqui por uma distorção. Tá? Então a gente vê aqui, se eu passo linhas paralelas, no momento fletor eu vejo que essas linhas aqui elas se aproximam para cima da linha neutra, assim, o momento é positivo, então elas estão comprimindo, e se afastam para baixo da linha neutra, então quer dizer, elas estão se afastando, estão sofrendo uma tração. Eu tenho um efeito então aqui do esforço normal. Se eu traço linhas paralelas aqui numa viga defletida apenas por conta do esforço cortante, a gente vê que as linhas continuam paralelas, mas mesmo assim tem o efeito da deformação por conta aí de uma distorção, certo? Esse efeito da distorção, ele só é significativo em situações muito específicas ou com materiais específicos. Então essa deformação só vai ser relevante para vãos muito pequenos em relação à altura da seção transversal e com carregamento bastante elevado. Então nessas situações, como normalmente viga de transição, o efeito da deformação por cisalhamento é relevante. Ou quando a gente tem estruturas de madeira que tem uma deformação por cisalhamento, que também deve ser levado em conta. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que estar ciente. Então a gente está desprezando essa deflexão decorrente pelo cisalhamento. Então a gente está focando na maior parte dos casos onde essa deflexão por conta do cisalhamento não é muito relevante. A gente está olhando aqui pequenas deflexões em relação ao vão. Por que isso daqui? A gente vai olhar as curvaturas, então os comprimentos, lá o segmento do comprimento de circunferência, e a gente vai aproximar esse comprimento da projeção dele no eixo X. Então a gente está aproximando uma curvatura, Então se a gente olhar nessa figurinha aqui, por exemplo, estou aproximando essa curvatura, esse comprimento aqui, um segmento do comprimento de circunferência ds, da projeção dele no eixo X, que é um dx. Então a gente tem um comprimento aqui um pouco maior, obviamente, desse ds do que eu tenho aqui apenas na sombra dele no dx. A gente vai supor que os dois aqui têm o mesmo tamanho. Tá? Então, para isso daqui ser válido, para os erros serem pequenos, as deflexões tem que ter no máximo aqui 1/20 do vão, Ou enfim, para essa relação aqui de deflexão em relação ao vão, o nosso erro fica na faixa de 1%. Então são erros aceitáveis, certo? Sabendo disso, vamos ver duas situações aqui onde a gente tem ausência de esforço cortante, mas tem um momento fletor. Então aqui, por exemplo, eu tenho duas viguinhas biapoiadas, uma onde eu só tenho o momento fletor aplicado, e onde eu tenho duas cargas concentradas aplicadas a uma distância igual, cada uma do seu apoio. Então essa viga aqui tem uma simetria em relação
ao eixo dela central aqui, né? Se a gente joga aqui, então, calcular o esforço cortante, a gente vê que essa viga onde só tem momento aplicado nos apoios não tem nenhum esforço cortante, né? E essa daqui eu tenho as cargas concentradas, entre o apoio e a carga concentrada eu tenho o cortante, mas nesse trecho central o cortante é nulo. Se a gente olhar o momento fletor, eu tenho então um momento fletor constante entre essas duas cargas concentradas, e nessa segunda viga eu tenho um momento fletor constante entre os dois apoios. Isso quer dizer que a gente vai ter uma curvatura constante, quer dizer, um raio de curvatura constante entre essas duas cargas concentradas, nessa viga aqui, e entre esses dois apoios para essa outra viga aqui. Se a gente olha aqui, então, é como se esse trecho aqui da nossa elástica da viga tem um raio constante, e esse trecho entre os dois apoios também tem um raio de curvatura constante. Sabendo disso, vamos dar uma olhada aqui, então, nos vídeos do professor Loren Zachary. Então vamos no primeiro aqui, tem a deformação em uma viga. Vamos dar uma olhada então. Aqui eu vou olhar apenas alguns vídeos os principais aqui pra gente, tá? Então o que a gente tem aqui? Ele tem tá fazendo o segundo exemplo que a gente fez ali no F2. Então só momentos aplicados ali nas extremidades da viga. Se a gente olhar então, ele está mostrando aqui a linha neutra pra gente, e o que acontece para cima da linha neutra, o que acontece para baixo da linha neutra. Para cima da linha neutra, as seções paralelas continuam planas aqui, né? E os nós se aproximam. E para baixo da linha neutra elas se afastam. Então mostrando que a gente tem uma compressão para cima, conforme mais a gente se afasta da linha neutra, e uma tração para baixo conforme a gente mais se afasta da linha neutra em função do momento positivo. Essa linha neutra, tá, mostra aqui para a gente, quando a gente tem um momento constante, a gente vai ter um raio ρ constante também. Então tudo isso daqui vai estar um raio constante, e estamos supondo aqui uma distância y partindo da linha neutra. Tá? Então o y aqui para cima, partindo dessa linha neutra. Certo? Para baixo, então, ele chamou aqui de um valor negativo, para cima um valor positivo. Se eu multiplico esse ρ por uma abertura de um ângulo, aqui um ângulo θ, eu vou ter um comprimento aqui de circunferência ds, certo? Se eu me afasto aqui uma distância y, quer dizer, subo aqui dessa linha neutra, vou para cima, eu vou ter um ds'. Vê que o comprimento desse verdinho aqui, ele é inferior ao que a gente tem nesse branquinho. Então o ds asterisco é menor do que o ds normal, porque a gente tem uma compressão aqui no nosso ds asterisco. A relação que a gente vai ter nos dois vai ser de triângulo com triângulo. Lembra que a gente está aproximando esse ds, tá, da projeção dele no eixo horizontal. O raio que eu tenho no branco é o ρ, e o raio que eu vou ter nesse verdinho então vai ser o ρ menos o y. Tá? Uma relação, uma proporção de triângulos aqui que a gente vai ter, vai dar pra gente essa relação aqui entre o ds asterisco e o ds normal. Vê que nesse caso aqui, ele já apresentou aqui a deformação linear específica. Lembra que isso daqui é uma relação do alongamento ou encurtamento sobre o comprimento original. Então se eu tenho um comprimento original ds, certo? E tenho depois, com a compressão, tenho um ds asterisco, a diferença dos dois vai ser o tanto que ele encurtou. Então nossa deformação linear específica vai ser o ds asterisco menos o ds sobre o ds, que é o nosso valor original. Aqui só fazendo então o algebrismo, substituindo o que é o ds asterisco por esses valores. Aqui é mais uma questão de algebrismo mesmo que esse professor está demonstrando aqui pra gente. Bom, aqui chegou numa das relações fundamentais para a gente, que é a relação de menos y sobre o raio de curvatura ρ.
A deformação linear específica vai ser uma função da distância da linha neutra e o raio de curvatura. Então, olhando aqui esse diagrama que ele montou, em função dessa distância y, certo? Que é a distância que a gente tem da linha neutra, e esse eixo x aqui sendo a deformação linear específica, se eu tenho um y positivo, veja lá, eu vou ter um ρ negativo, né? Ou melhor, se eu tenho um y positivo, eu vou ter um epsilon negativo e vice-versa, certo? Então aqui eu tenho um y positivo, meu epsilon vai ser negativo por conta do valor trocado aqui de y. Esse diagrama aqui é o diagrama que a gente usa bastante em sala de aula, tá? Do nosso diagraminha das deformações ao longo da seção transversal. Então, se a minha seção começa aqui no começo do eixo, finaliza aqui no fim do eixo, a gente vai ter, quanto mais afastado no momento positivo, né, da minha linha neutra, eu vou ter mais deformação para compressão, já que aqui é uma deformação negativa, e quanto mais afastado para baixo, para o momento positivo, maior vai ser a minha deformação na tração. Olhando aqui no nosso material, vê que a gente tem a dedução aqui em função da parcela comprimida. Tá? Então, se a gente tem aqui, de novo, a nossa viga fletida com um momento constante, então o raio ρ, o raio de curvatura ρ, é constante também. Certo? Também estou aplicado dois momentos aqui nas extremidades. Fiz uma seção aqui na vertical e com uma abertura dθ fiz uma segunda seção, formando aqui essa figura a linha B', C', D', certo? Então, ela representada aqui, eu tenho na linha neutra o comprimento ds, que seria ρ vezes dθ, tá? Então aqui o ds, ρ vezes dθ, e vou supor essa dimensão aqui para pequenas deflexões, sendo bastante parecida com o dx. Tá? Então vamos supor que ds é aproximadamente igual ao dx. Bom, se o ds ou o dx vai ser o ρ vezes dθ, fazendo aqui uma taxa de variação de dθ em relação ao dx ou a ds, vai ser o inverso do nosso raio de curvatura. O inverso do raio ρ é o que a gente chama de curvatura K, tá ok? Então guardem isso dali. O inverso do raio ρ vai ser a curvatura K, que é a taxa de variação de θ em relação a x, certo? Aqui fizemos a mesma coisa que o professor Zachary fez ali. Então, se eu tenho o meu epsilon, é o alongamento sobre o comprimento original, eu tenho o comprimento original dx, né, que é aproximadamente igual a ds, e o alongamento du. Vê que esse comprimentozinho du vai ser um raio y vezes a abertura dθ, que é o que a gente tem aqui. Então, mesma coisa que a gente fez aqui, chegou nessa relação que du vai ser o y, perdão, que a gente vai chegar nessa relaçãozinha aqui. O epsilon de x vai ser então o du sobre o ds, lembra que o ds é aproximadamente igual ao dx. Se o du vai ser o y vezes dθ, a gente substitui aqui. Então tem o y dθ sobre ds, e o epsilon de x vai ser assim como o professor Zachary mostrou no exemplo dele, a gente chega no mesmo valor aqui de y sobre ρ. Lembra que aqui a gente está olhando para baixo da linha neutra, certo? E por isso que aqui está a inversão de sinais com relação ao que ele mostrou lá. Vamos ver o segundo vídeo do professor Zachary. A gente quer ver aqui o momento fletor para um problema elástico. Bom, então de novo supondo ali um momento constante, a gente vai ter pequenas deformações, então ele está supondo já uma deformação ocorrendo, vê que a gente tem uma variação da tensão em relação à linha neutra, tá? Então a gente tem aqui a tensão normal e a posição da linha neutra, já supondo que está deformado, mas são pequenas deformações que a gente não consegue visualizar muito bem. Para cima
né, olho nu é difícil de visualizar o que a gente tem na prática. Para cima da linha neutra eu vou ter tensões de compressão, e quanto mais distante eu estou da linha neutra, maior vai ser a minha tensão de compressão para cima, né? E maior a de tração aqui para baixo. Muito bem. Se eu pegar cada pontinho isoladamente, tá? Então uma área infinitesimal dA, como eu tenho uma variação dessa tensão aqui, multiplicando então a minha tensão normal pela essa área infinitesimal, eu vou ter uma força. Se eu quiser saber o momento, eu preciso multiplicar então por um braço de alavanca. Esse braço de alavanca Y multiplicado pela tensão vezes essa área infinitesimal vai dar um momento daquele ponto ali. Se eu quiser saber o momento total, vou ter que somar todos esses braços de alavanca com a tensão multiplicado pela areazinha. Então o momento vai ser dado por essa relaçãozinha aqui, a integral do Y vezes o sigma vezes o dA. Bom, no caso elástico linear, a tensão normal vai ser uma função da distância y, e lembra que a gente tem aqui o modo de elasticidade vezes o braço de alavanca y dividido pela curvatura ρ vai ser igual à nossa tensão normal. Multiplicando os dois y, a gente vai ter um y ao quadrado integral de y ao quadrado dA, quer dizer, o segundo momento de área. E o segundo momento de área é uma propriedade da seção transversal. Esse segundo momento de área é o nosso momento de inércia da seção, certo? Se a gente tem o momento de inércia da seção, podemos substituir aqui uma propriedade, a gente vai chegar nessa relação que o momento vai ser igual à rigidez da nossa viga, quer dizer, o modo de elasticidade vezes o momento de inércia dividido pelo raio de curvatura ρ. Vamos dar uma olhada no nosso material ali de novo. Então a gente tem aqui, né, a gente está chamando o inverso do raio ρ como a curvatura K. A gente já chegou aqui na definição que o epsilon é igual a y sobre o ρ. Tá? Então a gente só substituindo aqui, o epsilon é igual a y sobre ρ, 1 sobre ρ, então vai ser epsilon sobre o y. Usando ali de Hooke, que a gente tem a tensão normal é igual a deformação específica vezes o modo de elasticidade, e substituindo aqui na nossa equação lá de mecânica dos sólidos 1, então a tensão normal é my sobre o momento de inércia, a gente vai ter que a nossa curvatura K vai ser dada pelo momento sobre a rigidez EI. Ou seja, o inverso do raio de curvatura vai ser o momento sobre o EI. Vê que isso daqui é metade do que a gente tem que saber para usar o método da integração direta. Vamos olhar aqui uma viga fletida. Então a gente pegou aqui uma viga fletida qualquer, vamos supor que a gente pegou aqui, por exemplo, estou olhando esse trechinho aqui, ó, tá? Esse trechinho aqui, uma fatia qualquer, onde eu tenho realmente uma inclinação aqui na minha viga. Então ela já está fletida, eu estou olhando esse trecho que já tem uma inclinação, já tem uma flecha ali ocorrendo. Olhei isso daqui, então eu tenho uma abertura ds, olhando isso daqui na projeção em x, eu vou ter um comprimento dx. Esse trecho ele já tem uma rotação, como a gente viu ali, uma rotação θ. E ele vai ter, como eu estou olhando, um comprimento infinitesimal em x dx, ele vai ter uma flecha infinitesimal também dv. Se a gente olhar isso daqui bem, eu tenho um triângulo retângulo, né? Simplificando, aproximando esse ds aqui de uma reta. A relação de um triângulo retângulo para cateto adjacente e cateto oposto é a tangente. Então tem que a tangente de θ é igual a cateto oposto, dv sobre cateto adjacente dx. Para ângulos muito pequenos, a gente pode aproximar a tangente de θ do próprio ângulo, certo? Bom, se eu tenho aqui o θ, ele vai ser igual a uma flecha, ou a variação da flecha em relação a x. Então quer dizer que se eu fizer uma derivada de θ em relação a x, eu vou ter a segunda derivada da flecha em relação a x, certo? E lembra que a gente tem também que o inverso do raio é igual a dθ sobre dx, que a gente já definiu aqui em cima. O inverso do raio é o dθ sobre o ds, que é aproximadamente igual a dx. Então eu tenho que o inverso do raio
é igual a dθ sobre dx. Então, se eu tenho também que o inverso do raio é igual ao momento sobre a rigidez, eu posso combinar, né, ou juntar aqui o momento fletor, que eu consigo obter, as propriedades do material e da seção, que eu consigo obter, para descobrir a rotação e a flecha da minha viga, certo? Então a taxa de variação da rotação em relação a x vai ser o momento sobre a rigidez da viga. E aqui a segunda derivada da flecha em relação a x também vai ser o momento sobre a rigidez da viga. Essa equação 1 vai ser a principal que a gente vai utilizar para resolver os problemas ali de integração direta e outros mais que a gente vai ver mais para frente. Tá? Veja que isso daqui é uma EDO de segunda ordem, tá? E é um problema de contorno. Para a gente resolver esse problema aqui é bastante simples. Tá? Então a gente precisa conhecer alguns valores de contorno, tá? Como a maioria dos problemas são. E como a gente está calculando nesse caso aqui, se a gente for calcular a flecha, que é o nosso V, o Vzinho vai ser a flecha, a gente precisa encontrar pontos onde a flecha é conhecida. Por exemplo, no ponto A, para essa viga aqui, essa viga biapoiada com vão L e carga distribuída Q, eu sei que no ponto A e no ponto B, a minha flecha é igual a zero. Então, como é um problema de contorno, eu vou dizer aqui que quando o x estiver em cima de A, a flecha é igual a zero. Quando o x estiver em cima de B, com valor L, a flecha vai ser igual a zero também. E como é que a gente transforma isso aqui num valor de flecha usando essa equaçãozinha 1? Olha só como é que a gente vai fazer. Primeiro, a flecha é uma função do momento e da rigidez. Vamos supor aqui que a rigidez é constante, então quer dizer, o material não muda e o momento de inércia também não muda, a seção da viga é constante também. O que vai variar, para esse caso aqui de uma carga uniformemente distribuída, é o momento fletor. Então temos aqui uma carga aqui, vão L, uma viga biapoiada. Está em verdinho aqui a elástica dela. O V é a flecha, o θ vai ser a rotação para a tangente em cada ponto, né? Então veja só como essa viga é simétrica, a flecha máxima vai ser no meio do vão e o θ, a rotação, vai ser nula no meio do vão, porque eu estou olhando uma tangente que passa por esse ponto bem no meio do vão. A rotação dessa tangente aqui em relação à indeformada é zero, elas são paralelas. A equação de momento fletor vai ser dada pela... Então, supondo aqui uma seção à direita do apoio A, minha seçãozinha S aqui, a distância do ponto A até a seção S é x. A equação do momento fletor vai ser a reação em A vezes x menos Q vezes x ao quadrado dividido por 2. Substituindo pela reação em A, que é QL sobre 2, a gente vai ter essa equação aqui. Olha só como é simples. Eu quero encontrar a flecha, certo? Substituo no valor do M a nossa própria equação do momento fletor. Como a rigidez é constante, separa aqui desse jeito. A gente vai integrar dos dois lados, tá? Então, uma integral aqui e uma integral aqui. Como E é constante, vai para fora. Veja que é uma integral indefinida, tá? Se é uma integral indefinida, a partir do momento que eu integro, eu tenho que jogar uma constante a mais aqui. Olha só, o dv sobre o dx é igual ao valor da rotação. A gente conhece, para essa viga especificamente, que a rotação no meio do vão vai ser igual a zero. Então a gente consegue jogar aqui. Já nessa equação a gente poderia substituir com x igual a L sobre 2, tudo isso daqui tem que ser igual a zero. Ou a gente vai fazer mais ainda, e vamos integrar mais uma vez aqui dos dois lados essa equação. Então, integrando aqui uma segunda vez, a gente vai ter então duas constantes. Vê que tendo aqui o meu x partindo da esquerda para a direita, quando x é igual a zero, a minha flecha vai ser nula, vai estar em cima do apoio, e quando x for igual a L, minha flecha também vai ser nula. Substituindo então, para x igual a zero, olha só, então eu quero saber da flecha. A flecha vai ser igual a zero, substituo isso aqui por zero, quando x for igual a zero também, nossa primeira condição de contorno. Eu vou ter aqui o C2 vai ser igual a zero também, certo? Quando o x for igual a L, a minha flecha vai ser igual a zero. Então eu pego de novo essa equação aqui, substituo. A flecha vai ser zero,
quando o meu x, for igual a L. Então eu jogo L aqui e L aqui. O C2 já vai ser igual a zero, né? E a gente vai ter o valor das duas constantes. Constante 2 igual a zero, constante 1 menos que L ao cubo sobre 24. Substituindo essa constante nas duas equações, a gente consegue encontrar o valor da flecha e da rotação para qualquer ponto da minha viga. Tá? Se eu quero saber a flecha máxima, então vou olhar aqui o meu V quando x for igual a L sobre 2. Se eu quiser olhar a rotação máxima, olha só, a rotação máxima vai estar acontecendo quando o x for igual a zero ou quando o x for igual a L. E substituindo essas equações. A flecha máxima, então vai ser quando o x for igual a L sobre 2, a gente tem essa equação aqui que é 5πL a quarto sobre 384i. Tá? Ou a nossa rotação máxima, quando x for igual a zero ou igual a L, que vai ser menos que L ao cubo sobre 24i. Legal? Aqui está a solução desse primeiro probleminha lá. Para essa aula aqui, esse tema da segunda unidade, que é a integração direta, vocês podem fazer os exercícios da lista, o primeiro exercício, e os exercícios aqui das notas de aula até a página 54. Legal? Vai ter mais uma videoaula também com exercícios do livro do Popov, resolvido lá para vocês. Legal, pessoal? Então é isso daí. Um abraço e até a próxima.